Primeiro, queria agradecer a professora Andréa. Seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aqui de processos, de história e de agroecologia. E, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora se apresentasse brevemente, assim, para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Joia. Obrigada, Henrique. O prazer é meu poder dialogar, participar, né, da troca de ideias, a construção da agroecologia no Brasil. Então, para mim é uma honra ser entrevistada por estudantes, né, que estão aí se colocando, se inserindo nessa caminhada. Eu me chamo Andréa Alice, muitas pessoas me conhecem assim, e eu sou uma engenheira agrônoma, formada em meados dos anos 80. Trabalhei no meu primeiro ciclo de 10 anos em organizações não governamentais, me formei no Rio, eu digo que fui carioca, porque tem mais de 30 anos que migrei para o Nordeste. Trabalhei numa rede de organizações não governamentais que se formava na época, principalmente em Pernambuco e na Paraíba. Depois tive mais 10 anos de trabalho como consultora autônoma na área de desenvolvimento rural, tive a oportunidade de colaborar com o governo Lula na Secretaria de Agricultura Familiar e, mais recentemente, há 13 anos, ingressei na Universidade Rural de Pernambuco, sou professora do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco. Nessa caminhada, também me formei em pedagogia, então sou uma agrônoma pedagoga. E uma educadora popular, com muito prazer. Já podemos perceber que temos aqui hoje uma pessoa de peso, tem aí bastante coisa para contar para a gente. Eu não estou com medo, tá? Eu quero, por eu ver que a entrevista vai ser assim empolgante, eu já quero fazer 1 milhão de perguntas. Mas vamos lá, vou tentar me conter. E claro, professora, vamos falar aqui um pouquinho hoje, né, desse processo de construção histórica da agroecologia no Brasil. E eu já queria iniciar, assim, perguntando onde é que isso surge, assim, né, em que momento que, agroecologia, né, no Brasil, assim, que deu esse boom, esse start, esse primeiro momento, essa primeira fagulha, vamos colocar assim. É interessante. Essa é uma pergunta que intriga, né, muitas pessoas e é muito importante, né, a gente perguntar de onde viemos, para onde vamos, né, onde estamos, são perguntas existenciais sempre necessárias de serem realizadas e serem, né, refletidas. Bom, eu, sem querer ser a dona da resposta, né, mas aproveitando a possibilidade do exercício de uma resposta, no meu ponto de vista, eu diria assim, que a agroecologia, ela começa a se constituir antes do conceito de agroecologia. Então, a gente precisa retroceder antes do conceito para a gente compreender, né, como que surge, que marcas ela traz. Então, assim, o seu antecessor mais direto, ou a sua antecessora mais direta, vamos dizer assim, da agroecologia, a gente poderia dizer que é a agricultura alternativa, né? Mas se a gente vai um pouquinho antes disso, a gente encontra, na verdade, movimentos de busca por alternativas, movimentos por busca por alternativas, né? E esses movimentos, eles têm, né, na minha compreensão, dois veios, duas nascentes, né? Duas grandes nascentes. Uma delas está no seio da igreja, mas estranho que talvez possa parecer isso, e eu vou tentar desenvolver um pouco essa ideia, né? Por que eu estou dizendo isso, e que igreja é essa? E o outro veio, a outra nascente, no campo das universidades, da academia. Então, por essa reflexão que eu estou fazendo, né? Isso eu me baseio numa historiografia que foi possível a gente estudar, construir no âmbito
da minha tese de doutorado, né, que é uma tese, é uma tentativa de explicação, né, uma tentativa de construção histórica, de leitura histórica, que tem esses dois, então, a partir do qual eu identifico essas duas nascentes do movimento da agroecologia, né? No campo da igreja, o que era essa busca por alternativas? Quem é que fazia essa busca por alternativas, né? E aí eu estou me localizando temporalmente aí na década de 70, 80, em que a gente está vivendo no Brasil um regime de ditadura militar, e a gente tem na igreja progressista, né, católica principalmente, não exclusivamente, mas principalmente na igreja católica, uma linha, né, uma corrente da teologia da libertação que está junto às populações do campo no processo de resistência à violência do campo, à expulsão, aos conflitos, à quebra de direitos, e esse movimento vai de um processo de resistência à busca por alternativas. Alternativas de quê? Alternativas de sobrevivência na terra, né? Alternativas de produção, de comercialização, de estruturação dos sistemas produtivos de quem? Dos pequenos produtores, que era o que a gente falava nessa época, né? Então, esse veio aí, ele vai sendo movido por uma busca por alternativas que o leva, né, a veredas, vamos assim dizer, da discussão sobre o sistema de produção, não só sobre a estrutura agrária, sobre a violência no campo, isso tudo fazia parte, mas há um momento em que as questões da produção começam a aparecer a esses atores, né? Os movimentos sindicais, a comunidade eclesial de base. Então, eu sinto que aí é uma origem do que virá a ser a agroecologia. E a outro veio, que eu já mencionei aqui, que eu identifico estar no campo das universidades, da academia, é uma busca por alternativas a uma matriz tecnológica, agroquímica, né, basicamente. Então, um conjunto de professores, pesquisadores, como Ana Maria Primavesi, Sebastião Pinheiro, Lutzenberg, que vão no campo da ciência, mas na ciência agrícola e agrária, vão construindo e vão buscando alternativas para uma outra matriz tecnológica que não seja a agroquímica, né? E também no campo das academias, toda uma área das ciências sociais que estudam os conflitos no campo e que também vão construindo alternativas de organização, vão buscando alternativas de organização no campo. Então, essas duas nascentes, elas na década de 80, meados da década de 80, com um processo de reabertura democrática, elas se juntam a uma terceira nascente, um terceiro veio, que vem da cooperação internacional, né, resultante da volta de muitos exilados que tinham sido expulsos do nosso país, e esses três veios, meados da década de 80, se juntam em momentos, em eventos como os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa, que, para mim, assim, é o momento, é o lugar, é o espaço no qual começa-se a estudar e a gerar, né, uma perspectiva, uma compreensão, uma síntese que logo depois vem se chamar de agroecologia. E vale ressaltar que o movimento de estudantes, o movimento estudantil das ciências agrárias, principalmente, né, tem um protagonismo muito forte nesses encontros brasileiros de agricultura alternativa, e, consequentemente, na construção dessa história que a gente está aqui de forma bem breve, né, começando a revisitar. É interessante como faz esses links assim, né, porque é difícil falar sobre tudo isso em pouco tempo. Essa é a maior dificuldade. E, assim, eu achei interessante quando começou a elencar as datas, as décadas. E eu estou me questionando nesse momento, porque geralmente a gente não fala sobre a Revolução Verde,
Por exemplo, o que foi a Revolução Verde, como ela impactou, e, assim, pelos meus estudos, eu posso estar muito errado, tem isso também, que essa nomenclatura do que seria a agroecologia, né, que vem, se não me engano, de Altieri, eu nunca sei pronunciar o nome dele, vem contra essa agricultura convencional. Me corrija se eu estiver errado. E aí, a ideia da gente aqui é saber quais são esses marcos, né, que a gente pode citar de mais importante para a agroecologia. E aí eu já começo trocando um pouco aqui, né, que geralmente, quando a gente conversa com os agricultores, alguns já fazem algumas coisas que a gente sabe que agora é agroecologia, sabe? A nomenclatura veio depois de certas ações. E aí, quais seriam esses marcos de a agroecologia começou aqui, isso aqui fez uma mudança tal, e assim a gente foi progredindo para o que eu chamo recentemente de agroecologia é uma ciência relacional, porque ela não se dá só no campo científico, e sim no campo cultural, econômico, social e por aí vai. Uhum. Vitor, veja só, você primeiro fala da Revolução Verde, né? E é muito importante porque uma pessoa desavisada pode associar a Revolução Verde ao movimento ecológico, né? Aquelas pessoas que acham que ecologia é pintar as coisas de verde. E a Revolução Verde é justamente o contrário. É essa matriz agroquímica a qual eu já fiz menção aqui quando eu falei do debate no campo da academia, né? O que acontece? Todo sistema produtivo, ele é uma intervenção na natureza, né? A gente vai plantar, é uma intervenção na natureza. Essa intervenção, ela é guiada por uma tecnologia, ou um conjunto de tecnologias, e esse conjunto de tecnologias, ele tem uma matriz, uma ideia-força, um campo, né, em torno do qual as propostas concretas vão sendo construídas, um campo de conhecimento. E há basicamente dois campos nas ciências agrárias, né, agrícolas e agrárias, que disputam espaço até hoje. Um campo é uma matriz agroquímica, ou seja, eu vou olhar para o sistema produtivo, vou olhar para os seus problemas, para o ataque de pragas, para baixa produtividade, etc., buscando soluções num conjunto de conhecimentos agroquímicos e também de mecanização intensa, de manipulação genética, é uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento eu vou buscar soluções para os problemas advindos da intervenção humana, eu vou procurar dentro de uma matriz agroecológica, ou seja, eu vou compreender a ecologia, a teia de relações entre os seres vivos que compõem aquele sistema, e compreendendo, aprofundando essa teia de relações, eu vou manejá-las. Eu vou trabalhar com elas na perspectiva de superar os problemas. Então, eu vou trabalhar com rotação de culturas, com controle biológico de pragas. Então, são duas matrizes tecnológicas, né? E a matriz tecnológica agroquímica é a que deu base à Revolução Verde, né? Aquela ideia de vamos plantar o máximo, a maximização da produção, enfim, todo um discurso que creio que vocês conhecem bastante, porque é bem debatido, né? bem explorado. Enfim, então, assim, a Revolução Verde, ela é como eu estou dizendo, expressão de um pensamento, de um fundamento, né, oposto ao fundamento da agroecologia, né? E aí você me pergunta, os marcos da construção da agroecologia no Brasil, né? Então, o que eu quis dizer, a agroecologia, ela vai nascendo antes do nome. Então, não é uma coisa como agora descortinou a agroecologia. O livro ao qual você faz referência, o livro organizado pelo Altieri, não é um livro do Altieri, é um livro organizado por ele, é um conjunto de autores, né? Inclusive, o artigo da Susana Heck é um artigo, é o primeiro artigo desse livro, e é muito interessante ler, porque ela faz toda essa discussão aqui que a gente está fazendo sobre matriz tecnológica, né?
E então esse livro, a primeira edição dele, que foi feita em 1985, por aí, 84, 85, pela Patrícia Vaz, inclusive minha colega da Rural, do Rio de Janeiro, agrônoma também, ela que fez a tradução para o Brasil, foi publicado pela Rede PTA, uma rede de ONGs que também se constitui aí, em meados da década de 80. E eles fazem a tradução desse livro, e é curioso observar. O primeiro subtítulo que é dado a esse livro, o nome é Agroecologia, e o subtítulo da primeira versão é As Bases Científicas da Agricultura Alternativa. Quer dizer, a agroecologia vem ser uma base científica, ou seja, ela vem, não que não houvesse uma base científica, mas ela vem aprimorar, né, qualificar, aprofundar as bases de algo que já existia, né, que já vinha existindo. Também não é algo que já existia pronto, vinha sendo construído por esses movimentos de busca por alternativas, entendeu? Fosse lá no âmbito das comunidades eclesiais de base, da assessoria dos movimentos ligados à igreja, né, da igreja na perspectiva da teologia da libertação, fosse dentro do movimento da academia, das ciências agrárias, dos grupos de agricultura ecológica. Então, eu busco os marcos mais longínquos aí, por exemplo, no campo da igreja. Há um momento em que a CNBB foi fundada por Dom Helder Câmara, né, que acabou de fazer 100 anos de sua partida, que faleceu, né. Dom Helder cria a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e ele, junto com outras pessoas, evidentemente, cria em 1984, em Pernambuco, uma coisa chamada projetos alternativos. Olha como a palavra alternativa ela é muito forte, ela é constituinte desse movimento, né? Então, ele cria os projetos alternativos para dar base, para dar sustentação às iniciativas de resistência na área da produção. Então, eram iniciativas de fundo rotativo, de compra conjunta de sementes, de criação de cabras mais adequadas às condições do Nordeste, de perfuração de poços, de construção de pequenos barreiros, trincheira e por aí vai. Quer dizer, uma série de medidas para fortalecer o sistema de produção dos pequenos agricultores. Isso é uma raiz, é um movimento muito, assim, a nascente mesmo, eu diria, sabe, do que veio a ser depois da agroecologia. Por que eu digo isso? Porque ali começou a se questionar justamente a matriz tecnológica. Começou a se buscar uma matriz tecnológica agroecológica. E aí vai se buscar referências no Chile. O CET, que é o Centro de Educação e Tecnologia do Chile, na década de 80, 90, era um lugar que todos nós íamos nos formar para compreender melhor essa outra perspectiva de lidar com o sistema de produção, porque a gente não tinha aprendido isso na escola, na universidade. A universidade seguia, né, a matriz agroquímica. E aí há outros marcos para frente, há um marco muito importante, quando já no final da década de 80, o movimento sindical, a CUT, CONTAG, o MST se juntam no Grito da Terra Brasil e entram de cabeça na construção da agroecologia. Aí sim já havia esse nome, né? Enfim, é um momento muito marcante quando há o 7º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais no Brasil. É muito interessante porque, nesse momento, o Congresso toma para si o seguinte título, olha como é curioso, eles dizem assim: rumo a um projeto alternativo de desenvolvimento rural. Quer dizer, o movimento sindical, o MST, a CUT, a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, elas afirmam o campo como um espaço que tem um projeto de desenvolvimento. Isso é um momento muito importante na história, porque aquela categoria que era vista como pequena produção começa a se afirmar como agricultura familiar,
começa a disputar espaço na política agrícola, entendeu? Começa a disputar espaço, a dizer, nós produzimos, né? Nós produzimos e geramos emprego, nós geramos renda, nós distribuímos, entendeu? Então, é um momento muito importante também, já bem depois, 10 anos depois, mais ou menos, desse primeiro momento que eu falei, mas também é um marco fundamental para a expansão desse movimento, né? Para a expansão, aí vem a Constituição da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, em 2002, enfim, essa historiografia que eu construí na tese, e convido vocês a conhecer, eu acho que ela é muito reveladora disso, porque eu faço uma analogia com um processo que nasce, né, de diferentes nascentes que vão surgindo de pontos diferentes, que se intercruzam numa dinâmica de interação e depois se expandem, né, constituindo a agroecologia naquilo que eu considero um plural articulado, ou seja, algo hoje que encerra, que envolve, que movimenta, que convida muitos setores da sociedade a se juntar, né? Desde os consumidores, de feiras agroecológicas, pessoas que não entendem nada da matriz, né, de toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, mas querem um produto livre de agrotóxico, enfim. É uma história muito potente e em ascensão, né? Com certeza em ascensão, o que nos deixa muito felizes. Professora, eu com certeza, como eu disse, queria fazer mais 1 milhão de perguntas aqui, mas vamos tentar, né, sistematizar uma coisinha aqui, porque eu percebo que até é interessante, né? A senhora coloca que a agroecologia, ela é algo que, inclusive, provém, né, é algo que está já em prática antes mesmo do conceito, né? Então, ela já existia sem o nome agroecologia. E, de certa forma, praticada pelos povos do campo, os quais, hoje, né, a gente faz um movimento inverso. Então, a academia está indo até os povos do campo, né, apresentar novas tecnologias, né, ligadas à agroecologia, principalmente tecnologias sociais, e, né, falar da importância que é da gente dialogar sobre a agroecologia. E eu falo porque por um momento agora, enquanto vocês estavam falando, eu percebi isso, que é um movimento, por exemplo, do NEDET, né, que é o projeto que a gente está agora, e ele faz esse movimento. Então, a gente leva formação continuada para professoras, né, falando de agroecologia e trazendo a importância da agroecologia para a educação do campo, né, e aí eu já pergunto assim, como que você vê esse movimento, né, de trazer, né, porque a gente sabe que o movimento capitalista, dessa forma, né, porque foi literalmente uma onda avassaladora que traz os agroquímicos de uma forma absurda e que agricultores passam, né, a inserir os agroquímicos nas suas produções. E aí, nesse segundo momento, a gente começa, né, como você colocou agora, a agroecologia está ascendendo novamente, né, esse movimento está ascendendo, e a gente começa a perceber, né, o quão ruim é tudo isso, muito mais pessoas, né, que é um conhecimento que está sendo difundido. E aí, como eu disse, a gente retorna ao campo e fala sobre esses agroquímicos, sobre essa produção que fere o solo, que fere, né, a produção, as pessoas, todo um conjunto de elementos aí. Né? E como que a senhora vê a importância de falar sobre isso novamente na educação do campo, por exemplo, né, nas escolas do campo, que também a educação do campo ainda também é muito novinha também, assim como a agroecologia, enfim. Assim, vocês têm conhecimento que há uma grande debate sobre o que realmente é essa agroecologia,
É uma ciência, é uma técnica, é algo, é um conteúdo curricular, né? Veja só, acho que já deu para perceber que na minha abordagem, e não só minha, né, há essa compreensão também que, para entender a agroecologia no Brasil, é preciso entendê-la como um movimento social, uma construção de sujeitos que buscaram alternativas para estar no campo, para persistir na terra, para reproduzir-se socialmente, né, para manter sua família. Então, a agroecologia é uma busca, né? É uma busca, não é uma doutrina. Eu tenho um pouco de receio dessa perspectiva da agroecologia como, sabe, o Éden. Ela não é isso, ela é uma construção social, humana, né? Difícil, né? Com caminhos às vezes, tortuosos, com erros, com né, reajustes o tempo todo, como é a vida, né? Como são as construções humanas, né? Então, assim, eu acho que essa perspectiva, conhecer a história da agroecologia é muito importante para isso, para humanizar essa construção. Não foi algo que alguém recebeu dos céus, entendeu? Nem algo que o Altieri, iluminado, proclamou. É um processo de resistência, de construção de alternativas, entendeu? Que vai progressivamente avançando para disputar espaços na ciência, disputar espaço nas políticas públicas, disputar aquilo que eu comentei há pouco, o protagonismo na construção de um projeto de país, entendeu? A agricultura familiar, ao assumir a agroecologia, ela está disputando um modelo de desenvolvimento do país. Entendeu? Então, a disputa é profunda, a disputa ela é social, ela é política e cultural também, né? Então, assim, onde estão as escolas nisso? As escolas são muito importantes, né? As escolas são muito importantes. Por quê? Porque a escola não é um lugar do conhecimento, pura e simplesmente. A escola é lugar de construção de valores, né? De construção de cultura. Então, é necessário que a escola conheça essa discussão, se localize, se insira enquanto escola dentro dessa disputa que existe no campo, principalmente as escolas do campo, mas não só as escolas do campo. Eu acho que o importante é a gente não segmentar, quer dizer, não tirar a educação do lugar que ela tem na sociedade, que é o de construção, né, de valores, de perspectivas, de visão do que é o campo, visão, né, ponto de vista sobre o que é o campo, sobre o que é a produção de alimentos. Então, eu acho o seguinte, o currículo é um espaço de disputa muito forte, vocês sabem disso. E a gente tem que disputar esse currículo. E como que a gente disputa esse currículo? À medida em que esse projeto, quer dizer, essa percepção que a sociedade pode, e eu acho que vai começando a ter, de que a agricultura familiar e a agroecologia são portadoras de um projeto de sociedade, né, muito mais inclusivo, muito mais equilibrado, muito mais sustentável. Eu acho que aí a gente ganha mais força para entrar na escola de forma regular, né? Eu penso assim. Vamos lá, professora. Então, a gente vai agora para um momento especial da nossa entrevista, que é quando a gente vai pedir uma dica para você, tá certo? Um filme, um livro, uma série, um artigo, enfim, algo acessível aí que a gente possa falar, né, sobre a agroecologia, mas que seja algo também que nos ajude a pensar em como inserir a agroecologia nas escolas. Eu gosto muito da linguagem audiovisual, né? Eu acho que cada vez mais a gente está conhecendo e aprendendo a lidar com esse recurso, né? Essa entrevista é um exemplo disso, né? A gente está se desafiando, todos nós, a usar, né, esse tipo e a ocupar esses instrumentos que hoje são tão acessíveis, né?
Então, assim, há uma... não sei se é um site, me perdoe aí a minha falta de precisão conceitual, mas é o Curta Agroecologia. O Curta Agroecologia é um site, eu creio que seja um site, a gente coloca aí no Google, nos dirige a um espaço onde você tem uma série de filmes, muitos do Silvio Tendler e de vários outros autores, né, editores e editoras, né, diretores e diretoras, melhor dizendo, e eu acho maravilhoso. Eu acho que ali, eu não queria indicar nenhum em especial, mas gostaria assim, de sugerir que vocês recorressem a esse espaço, né, esses instrumentos. E assim, com muita tranquilidade, com muita assim, humildade, né, eu gostaria também de sugerir quem se interessar, ir atrás um pouquinho daquilo que a gente pôde construir na nossa tese de doutorado, né? Eu dei o nome à tese, A Educação que Constrói a Agroecologia no Brasil. A educação que constrói a agroecologia no Brasil. E eu acho que é um enfoque, assim, que dialoga bastante com as questões que vocês trouxeram aqui hoje para essa nossa conversa. Eu sei que ler tese é algo que né, não é muito simples, tem alguns artigos, né, que vocês podem procurar pelo meu nome, então, assim, eu acho que vale a pena. Eu tenho um artigo bem pequenininho que eu apresentei no CBA, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que é Educação Popular e Agroecologia, uma história contada em 3 tempos. Uma história contada em 3 tempos. Eu acho que vale a pena, né, a gente que está nessa caminhada há mais tempo, a gente sente a necessidade de ser um pouquinho contadora de história, sabe? Né? Como é tão bom ouvir história dos demais, é bom também contar, porque, na verdade, a gente é parte de algo que veio antes de nós e, com certeza, irá para muito além de nós. Então, a gente precisa ter essa perspectiva histórica, né? Saber de onde viemos e para onde vamos. Então, queria deixar esse convite também aqui, essa é a minha dica. Henrique esqueceu de avisar que era em 1 minuto. Como sempre que eu deixo isso para ele esquece que é em 1 minuto. Obrigado, Henrique. Vai ser ótimo, porque eu não vou editar isso. Ai, meu Deus. É difícil a vida. Quer que eu faça? Eu tento fazer mais curto. Vamos lá, eu faço mais curto. Não, professora, não se preocupe, porque, na verdade, porque a gente se empolga às vezes, mas é porque, assim, como a gente trabalha com teatro, né, então a gente às vezes joga umas dinâmicas aqui do teatro para a gente poder, né, brincar um pouquinho, né, na entrevista, mas ainda não encerrou, ainda temos uma mensagem ainda, que pode ser em 1 minuto, e aí a gente vai falar? Então pode falar. Então, pode tentar. A mensagem assim, é um momento especial que a Vossa Senhoria tem de, como eu digo, de encerrar essa entrevista, de mostrar para que veio, sabe? Dar aquele entusiasmo no pessoal que está escutando em 1 minuto. E assim, como resumir toda essa energia dessa entrevista, toda essa carga histórica, todo esse em 1 minuto? É difícil. Nossa, que responsa. Então, eu vou recorrer ao nosso querido Paulo Freire para esse minuto de encerramento. E Paulo Freire, dentre as inúmeras sabedorias que ele nos falou, ele disse o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Então, que a gente tome consciência disso, né? O que estamos vivendo hoje não será o que estaremos vivendo amanhã. E somos nós os responsáveis por essa construção do que será o amanhã. Então, eu convido a todos a sermos atuantes, a sermos pessoas pensantes e atuantes na construção da agroecologia, na construção de um mundo mais fraterno e justo. Porque, como diz o Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. Não, é uma frase besta que a gente morre de rir, que é: não vai ser, será. Não faz sentido nenhum, porque dá no mesmo.
Mas só por isso, só pela existência de você insistir em falar sobre a mesma coisa de outro jeito, se dá a importância do trabalho. E assim, eu queria super agradecer a vossa presença, foi super incrível, e isso vai entrar nos arquivos do NEDET com toda certeza, e acredito que daqui a uns anos, ou dias, ou meses, alguém vai ter que escutar isso para poder escrever a própria tese, porque é muito importante. De fato, muito importante. Espero que inspire não apenas outras teses, que inspire essa inserção de cada um, de cada uma, na construção da agroecologia. Porque a gente faz aqui e agora, né? As coisas não estão prontas, as coisas estão acontecendo, dependem da nossa ação. Acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar. A gente sabe das infinitas adversidades que existem nesse momento pandêmico e remoto e, enfim, essas coisas que acontecem e fogem do nosso controle, né? Normalmente já fugiriam algumas coisas, né? Agora, cada vez mais, é uma situação até, assim, complicada e está se tornando comum. Mas eu só gostaria muito de agradecer, né, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado aqui com a gente esse momento e dizer que estou, assim, já encantado e cada vez mais aprendendo com a agroecologia, coisas novas, pelo menos assim, para a gente, e eu digo a gente porque, por Vitor, a gente está no mesmo barco aqui, então é sempre bom aprender mais. Muito obrigado, professor. Que joia, gente. O prazer foi meu, estou à disposição.